Provérbios 4, versículo 23. Vamos lá, todos nós, em uma só voz. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois do teu coração procede as fontes da vida. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Meus amados irmãos, já estamos prestes a encararmos agora um novo ano, o ano de 2025. Amados irmãos, e o texto que eu escolhi para que Deus possa estar falando ao meu e ao seu coração é este texto aqui de Provérbios 4, 23. Estamos chegando ao final de mais um ano. Antes de iniciarmos o novo ano, é comum nós reservarmos um tempo para fazermos uma avaliação e refletir, para que nós sempre estejamos edificando a nossa vida e uma vida cada vez mais melhor. Uma vida mais feliz, uma vida mais saudável e uma vida que venha glorificar o nome do nosso Deus. Todavia, a questão é: quais são os cuidados que eu preciso ter para que eu possa construir cada vez mais uma vida que glorifique o nome do Deus pelo qual eu estou servindo? O que é que eu devo construir? O que é que eu desejo construir? Onde eu vou construir? Com que material farei esta construção? Diante destas perguntas, amados, me surgiu outra questão que considero fundamental. E é uma pergunta: se eu continuar vivendo como eu estou, minha vida será melhor no futuro? Eu vou repetir. Se eu continuar vivendo como estou, minha vida será melhor no futuro? Vai continuar glorificando a Deus? Então, amados, são momentos em nossas vidas que nós devemos olhar para dentro de nós, fazermos uma avaliação, mas também é um tempo de olhar para frente, fazermos um planejamento conforme a vontade de Deus e avançarmos segundo o projeto de Deus para as nossas vidas. E preparando esta mensagem, eu chego a uma conclusão, que é a seguinte: se eu quero uma vida melhor, uma vida que glorifique o meu Deus, eu devo cuidar das minhas emoções, eu devo cuidar de todo o meu ser. É justamente isto que o autor de Provérbios nos ensina. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Tentar construir, amados, uma vida melhor, com um coração, podemos dizer, ruim, é a mesma coisa que construir uma casa sobre um terreno arenoso. Vai acabar ruindo mais cedo ou depois, mais tarde. Nestes dias, as pessoas estão sempre fazendo planos. Mais dinheiro, mais saúde, mais realizações nisto ou naquilo.
Mas muitos esquecem do fundamental, de cuidar de todo o nosso ser, do nosso interior. Como é que Deus está nos vendo neste momento? Será que continuarmos desse jeito, desta forma, como está o nosso interior agora, glorificaremos o nome do nosso Deus neste novo ano, em 2025? E eu quero compartilhar com a igreja nesta noite alguns textos bíblicos que estão contidas nas Sagradas Escrituras, para cuidarmos melhor das nossas emoções, do nosso ser, do nosso interior, a fim de construirmos cada vez mais uma vida melhor que venha glorificar o nome do nosso Deus. Se der tempo, eu quero pelo menos apresentar 5 textos bíblicos que fará da minha e da sua vida uma vida abençoada, uma vida que venha glorificar o nome do nosso Deus. E o primeiro texto se encontra em Provérbios 17, 22. Provérbios 17, 22 nos diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Você quer ter uma vida abençoada? Você quer ter uma vida que venha glorificar o nome do nosso Criador? Mantenha o seu coração alegre. Mas, pastor, tem alguma coisa a ver para que eu possa ser abençoado e venha glorificar o nome de Deus neste novo ano de 2025? Sim, tem tudo a ver. Em meu pouco tempo de ministério, amados, eu tenho percebido que muitas pessoas, denominadas cristãs, adoecem de tristeza. E o que é isso? Quando perdem a alegria. Alguns estão até perdendo a satisfação pela vida. Alguns não se contentam com as coisas que Deus tem lhe concedido e acabam também perdendo as suas forças. Amados irmãos, quando perdemos a alegria, diz Provérbios aqui, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos, adoecemos. Quando perdemos a alegria, a satisfação pela vida, o contentamento, nós vamos acabando perdendo todas as nossas forças também. É por isso que um servo do Senhor, chamado Neemias, lá no seu livro, no capítulo 8, versículo 10, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Você quer ser forte, vibrante no ano de 2025? Se alegre no Senhor, busque ao Senhor, glorifique o Senhor, mantenha seu espírito alegre diante do Senhor, mantenha a sua comunhão com o Senhor. Pois o salmista já diz também que na presença do Senhor há plenitude de alegria, algo pleno, completo. Você quer manter o seu coração alegre, sua vida, seu ser, seus sentimentos, tudo, todo o seu ser alegre. Mantenha o seu
coração alegre, tendo comunhão com o Senhor todos os dias deste ano de 2025. Se queremos dias melhores, precisamos da alegria do Senhor em nossas vidas. E só na presença do Senhor é que podemos encontrar plena alegria para a glória do nosso Deus. Tomemos então, amados, uma posição como filho ou filha de Deus. Se você está neste momento aqui, carregado de tristeza, você não tem mais satisfação de viver, você não é uma pessoa contente, está insatisfeita sempre, acabe com isso. Vá para a presença do Senhor, busque ao Senhor, porque só na presença dEle é que há plenitude de alegria. Então, para uma vida abençoada em 2025, mantenha o seu coração alegre, todo o seu ser. Desfrute da presença do Senhor. Como disse Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força, e certamente a alegria do Senhor nos fortalecerá para os dias difíceis pelos quais nós teremos que enfrentar neste ano de 2025. Mas também, em segundo lugar, para uma vida abençoada em 2025, outro texto que eu quero que os irmãos leiam, Salmo 51, versículo 10. É uma petição de Davi. Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Você quer ser uma pessoa abençoada em 2025? Busque um coração puro na presença de Deus. Clame a Deus por ter um coração puro diante dele. Nós sabemos, amados irmãos, que aqui Davi está suplicando. Davi pecou contra Deus. E nós sabemos que o pecado nos afasta de Deus. O pecado rouba a nossa alegria. O pecado rouba a nossa paz. E Davi experimentou por um tempo este peso em sua alma. Mas Davi se arrependeu dos seus pecados e buscou com todas as suas forças, clamando a Deus por um coração puro diante de Deus. Mas existe também outro aspecto de um coração puro que eu não posso deixar de citar aqui nesta noite. Um coração puro também é um coração que está livre de qualquer mágoa que está lá dentro do seu ser. Eu pergunto a você que está aqui nesta noite, me ouvindo: você tem algum ressentimento de mágoa de alguém? Se você tem, retire essa mágoa do seu coração. Você nunca vai construir uma vida melhor com mágoas no seu coração. Decida virar a página de sua vida no início deste ano. Se alguém lhe magoou, se você tem algum ressentimento no seu coração e você não consegue esquecer, ore a Deus,
clame a Deus, para que Deus tire esta mágoa do seu coração, porque senão você não vai construir nada que venha glorificar o nome de Deus. Retire as mágoas do seu coração. Se você tem pecado contra Deus, o pecado tem lhe afastado de Deus, o pecado tem lhe entristecido, confesse esse pecado, se arrependa, se volte para Deus e faça como Davi, clame a Ele por um coração puro, clame a Ele também por um coração sem mágoas, sem rancor, sem raiz de amargura. Decida virar essa página da sua vida, nesse novo ano que se inicia. Eu pergunto a você, se você continuar com esse pecado aí no seu coração, não confessado, não se arrepender deste pecado, não deixá-lo, não clamar a misericórdia de Deus para a sua vida, se você continuar com esse coração cheio de rancor, cheio de mágoas, cheio de ressentimento, até quando você vai viver assim, meu irmão? Clame ao Senhor por misericórdia, para que Ele retire do seu coração toda a mágoa, todo o ressentimento. Se tem alguma falta diante do Senhor, confesse. Concorde com Deus que você tem pecado. Confessar o pecado diante de Deus é isso, é você reconhecer, concordar com Deus, que Deus está falando na sua palavra, que você está em pecado, você deve deixar esse pecado. Concorde com Deus, entre em acordo com Deus e Senhor, pequei contra ti somente, fiz o que era mal. Que Ele vai lhe entender, porque Ele é rico em perdoar. Confesse, se arrependa e deixe. Para uma vida abençoada em 2025, em segundo lugar, busque um coração puro diante de Deus. Mas em terceiro lugar, para uma vida abençoada em 2025, que venha glorificar o nome do nosso Deus, Colossenses 3,13, a parte B diz: assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Você quer ter uma vida abençoada, que glorifique o nome de Deus em 2025? Aprenda a perdoar como Deus perdoa. Aprenda a perdoar como Deus perdoa. As Escrituras, amados, ela nos ensina que Deus está sempre disposto a nos perdoar. E muitas vezes nós ficamos tão endurecidos para lhe pedir perdão. E talvez você esteja pensando aí o seguinte: pastor, eu sei que perdoar como Deus perdoa é difícil, mas não é impossível para quem é um filho e uma filha de Deus, que tem o Espírito Santo habitando dentro de você, que o capacitará a você perdoar, se você é um cristão. Humanamente falando, é difícil, mas a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Tudo é possível para aquele que crê na palavra de Deus. Pois se eu e você somos crentes verdadeiros, nascidos do alto, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós e Ele nos capacita
a perdoar como Cristo perdoa. Precisamos saber como este perdão de Deus se manifesta e, a partir desta compreensão, nós estarmos aptos, dispostos a perdoar. Como é que Deus nos perdoa? Primeiramente, Deus nos perdoa instantaneamente. Segundo, Deus nos perdoa completamente. Terceiro, Deus nos perdoa repetidamente. Quantas vezes nós pecarmos, buscarmos a Ele, pedimos perdão, nos arrependermos, concordarmos que temos pecado, Deus está apto a nos perdoar. Quarto, Deus nos perdoa gratuitamente. E em quinto e último, Deus nos perdoa imerecidamente. Eu e você não merecíamos o perdão, mas Deus nos perdoou. E talvez você seja esse sentimento que esteja no seu coração e você não tem disposição para perdoar alguém que lhe ofendeu. Porque você acha que aquela pessoa não merece o seu perdão. Mas Deus, Ele nos perdoou e nos perdoa imerecidamente. Então você quer ter uma vida abençoada em 2025? Vou adiantar um pouco aqui que está chegando o horário. Aprenda a perdoar como Deus perdoa. Em quarto e último lugar, para uma vida abençoada em 2025, João, capítulo 13, capítulo 13, versículo 34 diz: Disse Jesus: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amem uns aos outros. Para uma vida abençoada em 2025, amado irmão, ame as pessoas como Jesus ama. Amar uma pessoa como Jesus amar uma pessoa como Jesus é vê-la como Jesus a vê. É saber aceitar as pessoas sem aceitar os seus pecados. Vou repetir. Amar uma pessoa como Jesus ama é ver aquela pessoa como Jesus vê. É saber aceitar as pessoas sem aceitar os seus pecados. É ter compaixão. É ter misericórdia, como Jesus foi misericordioso conosco. É saber tratar as pessoas como Jesus faria. E este é um grande desafio para termos uma vida melhor. Este é o desafio do verdadeiro discipulado. Pois Jesus diz lá em João capítulo 13, versículo 35: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Este é o verdadeiro discipulado que Jesus faz conosco. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amados irmãos, façamos uma avaliação das nossas vidas. Nós amamos mesmo, amados, uns aos outros, como Jesus nos ama. Somos verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nós, como cristãos amados, nós temos tudo em nossas mãos. Nós temos tudo
que precisamos para ter uma vida abençoada em 2025. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. Mantenhamos os nossos corações alegres. Busquemos um coração puro. Aprendamos a perdoar como Deus nos perdoou. E amemos as pessoas como Jesus amou. E finalizo dizendo o seguinte: não precisamos temer o passado, porque nós já fomos perdoados. Se você é um crente na pessoa de Jesus Cristo, não precisamos temer o presente, pois temos livre acesso à graça de Deus. Não precisamos temer o futuro, porque temos a garantia da glória eterna. Em Deus, por meio de Jesus Cristo, está a nossa esperança. Jesus é a nossa própria esperança. Deus nos criou, mas também Deus continua cuidando de nós. Disse o apóstolo Paulo: nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele quem nos dá respiração e tudo mais. É Ele quem guarda e supre as nossas necessidades. É Ele quem nos dá o pão de cada dia, nos dá o maná do céu e preserva a nossa vida. As suas mãos dirigem o nosso destino. Ele nos cerca por todos os lados, põe sua mão sobre nós e nos guia pelas veredas da justiça. Então, amados, é esta mensagem que eu trouxe para compartilharmos nesta noite. Esta última mensagem, este último dia do ano de 2024. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois do teu coração procede as fontes da vida. Mantenhamos um coração alegre, um coração puro, perdoador e um coração amável como o de Jesus. Que Deus nos abençoe, amados, neste ano de 2025. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Amém.